Muita gente se pergunta que rumo vai tomar na vida. Como definir uma meta? Será que essa meta está alinhada com o que ela deseja? Pois é, eu vejo isso acontecer todo dia. Eu vejo isso acontecer tanto no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha prática clínica, na minha prática cirúrgica, quando conversando, como também. E eu vejo isso também na conversa que eu tenho com as pessoas. Pessoas que vão vivendo na base do deixa a vida me levar, né? E nesse deixa a vida me levar, passam-se os anos. Quando a gente tem uma visão clara daquilo que a gente deseja atingir, a gente consegue caminhar naquela direção. Vamos dar um exemplo? Faça de conta que você vai fazer um período sabático, que você vai fazer uma viagem que é tanto uma viagem para dentro de você, quanto uma caminhada, que você vai sair de uma região na França, chegar na Espanha e voltar para lá. Eu me refiro aqui ao caminho de Santiago de Compostela, que é uma das jornadas que levam as pessoas para dentro de si mesmas. Ou seja, é uma jornada sabática. Quando uma pessoa faz esse caminho não é feito tão somente pelos passos que ela dá ao longo dessa trajetória. Cada passo no chão se reflete em um passo que se dá dentro de si. Nesse momento, enquanto se faz aquele caminhar que tem uma origem e tem um ponto de chegada, a pessoa também vai fazendo uma viagem para dentro de si mesma, para que ela possa fazer uma avaliação daquilo que vale a pena, daquilo que não vale a pena. Pois então, na nossa vida, para que a gente possa estabelecer uma meta, a gente tem que ter a clareza se isso vale a pena o nosso esforço ou se isso não é condizente com o que a gente deseja para a nossa vida. Essa clareza pode ser conquistada tanto de forma objetiva, quando a pessoa diz, eu quero isso, e ela vai em direção ao isso que ela deseja, quanto de uma outra forma, que é quando ela diz, chega, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais ficar gordo, barrigudo, eu não quero ficar um tempo enorme na cama, eu não quero mais me sentir desse jeito, eu não quero mais viver esse tipo de relação, eu não quero mais esse tipo de trabalho, eu não tolero mais esse emprego, eu não aguento mais ficar junto do fulano XYZ. Para que a gente tenha clareza, a gente pode tê-la de forma objetiva quando você sabe exatamente o que você quer. Mas a clareza também surge quando você diz para você mesmo que isto eu não quero mais da minha vida. Se você tem a clareza de dizer, chega, basta, isso eu não quero mais, você já está no caminho da clareza que vai te conduzir para aquilo que você queira. Mesmo que neste momento isso ainda esteja como se fosse uma névoa, como se fosse uma neblina, que não te permite ver muito mais à frente. A clareza do que eu quero e a clareza do que eu não quero tem que estar presentes dentro de nós, para que a gente possa determinar para onde a gente vai. Quando a gente deseja estabelecer uma meta, a gente tem que conseguir sim tê-la de forma específica. Se você já viu aquela sigla SMART, ela vem de umas iniciais da língua inglesa. Então, lá no acrônimo SMART, tem o S, de specific, específico. Você tem que ter coisas que são específicas para você. E tem que ser específico daquilo que você não quer para você. Você tem que conseguir que a meta tem que ser ajustada
para a sua visão de futuro, para aquilo que você quer chegar. Assim como no caminho de Santiago de Compostela tem um local de onde se parte para conseguir chegar numa outra localidade, que é o destino final, as nossas metas precisam estar alinhadas com a nossa visão de futuro. Quer um exemplo simples? Vamos lá, tio Zé, tá bom? Vamos dar o meu exemplo. Num determinado momento eu subi numa balança. Ao subir naquela balança, para o meu espanto, eu estava com 87 quilos e 800 gramas. 87 quilos e 800 gramas para um homem que tem 1,75 m de altura. Fazendo o cálculo do índice de massa corporal, para surpresa de 0 pessoas, bastava eu olhar para minha cintura, bastava ter percebido que as minhas calças tinham emagrecido. Opa, calça não emagrece, né? Então isso é só uma desculpa para dizer de uma outra forma que eu engordei. Mas veja, quando eu dou uma desculpa, eu crio uma justificativa. E muitas vezes, ao criarmos justificativas, a gente arranja um culpado. Quem é o culpado no meu exemplo? Ora. As calças que emagreceram. E elas emagreceram por conta própria. Um estalar de dedos. Isso cola? Não, não cola. Deixa agora eu te dar um dado de realidade. Desculpa nenhuma cola. Justificativa nenhuma cola. Isso são historinhas que a gente conta para os outros. E às vezes a gente conta para a gente mesmo para tirar da nossa visão um fato que está ali na frente. Se eu não quero enxergar, já que eu tenho uma deficiência visual, eu posso tirar meus óculos. Mas quando eu os uso, não dá mais para desver. Quando eu uso os meus óculos, a imagem turva na minha frente vai embora. Quando a gente usa o critério da razão e quando a gente usa o alinhamento da nossa emoção, a gente tem uma visão clara do que precisa acontecer. No exemplo que eu estava te dando, eu percebi que o meu peso estava aumentado. Isso era condizente com a minha visão de futuro? De ter um corpo atlético, funcional, que tenha uma musculatura firme, bem definida, com ossos fortes e articulações saudáveis? Claro que não. Então o que eu preciso fazer numa situação como essa? Eu preciso tomar uma decisão. Para que eu possa estabelecer uma meta de perda de peso, me utilizando de exemplo, eu tenho que entender qual é o meu ponto de origem, aonde eu estou, qual é o problema que eu quero resolver, para conseguir sair dos 87 quilos para os 72 quilos, que é o que eu desejo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer jejum intermitente? Eu vou começar a correr 2 horas por dia? Eu vou procurar a ajuda de uma nutricionista? Vou procurar a ajuda de um nutrólogo? Vou por conta própria fazer injeção de Ozempic? Vou usar um substituto de refeição? Ou vou fazer um tudo junto e misturado? Qual é o roteiro que se alinha comigo? Se eu já tenho uma visão de futuro, já sei o que me incomoda e já estabeleci uma meta, que é onde eu quero chegar, o trajeto que vai me levar de um lado para o outro tem que ser alinhado com essa visão de futuro que eu tenho para comigo. Se a minha meta estiver destoando dos meus valores, daquilo que eu entendo que é um princípio que eu não posso ferir, que faz parte de um valor inalienável e inegociável,
se eu tentar caminhar para uma afronta dos meus valores, muito provavelmente eu não saia do lugar. Se você na sua vida já consegue ter clareza do que você quer e você tem já a clareza do que você não quer, ao estabelecer uma meta, além de que ela seja específica, você tem que ver se há um alinhamento dessa meta com a sua visão de futuro, com os seus valores, com aquilo que é essencial para você. Porque se não for, pode ser uma sugestão do tiozinho A, da tiazinha B, a fala da mamãe, a fala do papai, a fala do tio, a fala da tia. Pode ser a recomendação da professora, pode ser a fala do namorado, pode ser a bronca da esposa, pode ser o resmungar do marido. Se isso é só um ruído na sua cabeça, é provável que você não faça nada. Mas se for uma meta específica, que tenha alinhamento com seus valores e com a sua visão de futuro, você tem que criar rotinas que levem você para o passo seguinte. A cada passo seguinte você está mais perto da chegada. Quem sai do caminho de Santiago de Compostela, lá na França, para chegar em um determinado ponto, lá na Espanha, isso só vai acontecer no passo seguinte. O passo que você deu agora há pouco já ficou no passado, mas você tem a certeza de onde você vai chegar. Para o peregrino de Santiago de Compostela, a certeza da chegada é o passo seguinte que se dá. E depois de atingir a meta, chegar naquele local, você tem o caminho do retorno. Ou seja, é a hora da reflexão, da reavaliação, do perceber se valeu a pena ou não, para entender se você quer isso para a sua vida. E isso pode ser tanto a caminhada física, como a caminhada interna de quem peregrina nos caminhos da vida. Quando você tem uma meta específica alinhada com a sua visão de futuro, você cria estratégias que são alinhadas com você. Então você estabelece um prazo que seja execuível para conseguir chegar ali. Se você tem 18 quilos a mais para perder em relação ao peso que você deseja, e quem fala 18 fala 15 quilos, fala 12 quilos, e quem fala perder peso pode também ter o oposto. Se o seu corpo é magrinho, se você é franzino, se você é um ser todo esquelético e quer ganhar um corpo musculoso, você terá que ganhar massa magra. Se existem pessoas que têm a dificuldade de baixar peso, existem pessoas que têm a dificuldade de ganhar peso. Muda a dificuldade, mas a determinação, ela não muda. Muda quem a executa. Um cara é gordinho, quer ficar mais magrinho, e um cara é magrinho, quer ficar mais musculoso, mais encorpado. A determinação tem que existir. Se o cara magrinho não consegue vislumbrar como é que seria o seu corpo ideal quando ele for mais pesadinho, e não acreditar nisso, ele não sai do lugar. Se o cara mais gordinho, tá pesadinho, e precisa baixar de peso, mas não conseguir acreditar nisso, é possível que ele não mude de nada. Na determinação das suas metas para 2026, elas não sejam só um acúmulo de tarefas. Não, que elas possam alinhar uma rotina condizente com o seu desejo. Vamos fazer de conta que a gente quisesse ler alguns livros. Eu leio uma média de 2, 3 livros por mês. Mas isso está alinhado comigo. Faz parte da minha essência. É um valor para mim. Mas se você quisesse adotar esse costume, esse hábito, que você adotaria o hábito de ler alguma coisa? Que fosse ler um livro por mês. Será que isso é tão impossível assim? Eu vou te dizer que não.
Basta que você separe um quarto de hora, 15 minutos. Se você ler por 15 minutos, ao cabo de 30 dias, mais ou menos, você terá lido perto de umas 300 páginas. Ora, 300 páginas. É mais ou menos o número de páginas do livro A Única Coisa. É mais ou menos o número de páginas de um ano em 12 semanas. É mais ou menos a mesma coisa de qualquer conteúdo que possa ser lido por você e que te ajude a transformar a sua vida para melhor. Se é isso que você quer, estabeleça então metas que sejam alinhadas com aquilo que você quer, com o melhor que você deseja para a sua vida. E aí você entende que uma meta tem que ser específica, ela tem que ser alinhada com o seu valor, você precisa conseguir medir se está conseguindo chegar nessa meta ou não, e tem que estabelecer um prazo que seja execuível para que isso se transforme em realidade na sua vida. Mas você precisa ter a clareza do que você quer, daquilo que você não quer, e então seguir em frente, porque a chegada numa caminhada nunca acontece com o passo que você já deu. É com o passo que você vai estar dando neste momento e o passo seguinte que você chegar lá. Um forte abraço.